Hello people, eu disse hello people. Pessoal, aqui é o Love Cinemeiro Érico Pena, mais uma vez aqui diante do Teatro Amazonas para vir falar para você especificamente sobre o filme Vidro, até que enfim, Bibi, para ti também. E para melhorar essa experiência, né, de conversar com vocês a respeito de um filme assim tão importante e tão diferente, eu vou dividir em duas etapas, tá, pessoal? A primeira parte vai ser assim, sem spoiler. E a outra eu vou ter que comentar um pouco a respeito do spoiler, até mesmo para a gente debater um pouco o final e tentar compreender, assim, botar meu ponto de vista a respeito do que eu entendi do final do filme, né? Não vai ser uma parte explicada, mas sim vai ser uma parte assim para a gente debater a respeito desse filme, que ele abre um leque assim de possibilidades de interpretações diferentes. Então, caso você não tenha assistido ainda esse filme e queira assistir, tenha problema com spoiler, quando chegar no momento lá que você, olha, agora vai ter spoiler, aí o que eu vou dizer, olha, essa parte aqui vai ter spoiler, você pula essa parte aqui, ou então só assiste até aqui, ou então você volta e assiste essa parte aqui quando tiver assistido o filme. Ok, assim, combinado, certinho. Vale a pena dizer também que nessa primeira parte sem spoiler, eu vou ser obrigado a citar os dois outros filmes, chamado Corpo Fechado e também Fragmentado. Por quê? Porque Vidro é a terceira parte, né, que vem concluir a trilogia desses filmes do universo do diretor M. Night Shyamalan, aquele indiano, né, que tem como característica principal o plot twist. E para você que não sabe o que é plot twist, né, aqui tá o vídeo onde eu explico direitinho, mas de maneira resumida. Plot twist nada mais é do que uma revelação, uma reviravolta que muda totalmente a forma de você ver o filme em questão, tá bom, gente? Então agora eu vou chamar a nossa querida vinheta e depois da vinheta nós continuamos em definitivo falando a respeito de vida, ok? Então roda a vinheta. E aí, você já imaginou como é que seria o nosso mundo se nele existisse pessoas com poderes de super-herói? Como será que essas pessoas se vestiriam, hein? Como será que elas estariam incluídas, inseridas em nosso meio? Pois é, essa é a premissa de Vidro. Como eu já falei na introdução, um filme que vem fechar a trilogia de filmes que começou lá em 2000 com Corpo Fechado. Depois nós tivemos em 2016, 2017 um filme chamado Fragmentado, que pegou todo mundo de surpresa quando no seu final deu um dos maiores plot twists da história do cinema, onde revelou que esse filme também fazia parte do mesmo universo de Corpo Fechado, ao mostrar o Bruce Willis no papel lá do David Dunn, né, um segurança que possui poderes, ou melhor, habilidades extras humanas, que foi mostrado no filme Corpo Fechado. Corpo Fechado foi a história, conta digamos assim, a história da origem do herói, no caso Bruce Willis, né? E Fragmentado então contou a história da origem do vilão. E Vidro agora vem juntar esses dois, herói e vilão, no mesmo filme, no embate, digamos assim, mais esperado desses últimos 2-3 anos. E aí, o filme é bom? É mais ou menos? É razoável? Bom, na minha humilde opinião, o filme é muito bom, mas ele tinha assim a possibilidade de ser espetacular e fantástico, mas alguma coisa se perdeu e ele ficou assim no meio, assim, entre os filmes medianos que esse diretor já fez. Claro que já fez grandes obras como O Sexto Sentido, o próprio Corpo Fechado e Fragmentado também, que pegou todo mundo de surpresa ao mostrar que depois de quase, naquela época, 17 anos, né, o diretor ele trouxe de volta um outro personagem que a gente já tinha sido apresentado anos atrás, e agora, 19 anos atrás, ele conclui essa saga de maneira bem bacana, mas podia ser de maneira espetacular. Então, gente, no primeiro filme, Corpo Fechado, Samuel L. Jackson, ele interpreta um personagem que é conhecido como Senhor Vidro. Por quê? Porque ele tem uma doença que torna os ossos deles extremamente
fáceis de quebrar. Com isso, né, ele passou muito tempo assim na cama de hospital, se recuperando de braço quebrado, de perna quebrada e tudo mais. E para passar o seu tempo, a mãe dele começava a presentear ele com histórias em quadrinhos, na qual ele, além de se tornou uma espécie de especialista no assunto. Daí ele teve a brilhante teoria. Por quê? Porque apesar do corpo dele ser frágil, ele tinha uma mente muito potente. O que ele não tinha de corpo sadio, a mente dele era extraordinária, o que altíssimo, e ele é uma pessoa muito inteligente. Então ele teve a ideia que se numa ponta existe ele, que tem um corpo muito assim quebrado, né, que se quebra com muita facilidade, na outra extremidade deve existir alguém que não se quebra tão fácil assim, né? Até porque em inglês o nome do filme é Unbreakable, ou seja, inquebrável, que em português se tornou O Corpo Fechado. Mais sobre esses dois filmes, você pode clicar aqui e ver uma prévia, né, que eu já fiz no vídeo anterior, que eu explico melhor sobre isso. Pois é, então ele acaba descobrindo o Bruce Willis, né? Só que para ele descobrir se tinha realmente alguém com essas características que na teoria dele existia, o que ele fez? Ele começou a implantar muitas bombas, causar muitos acidentes que matou dezenas, centenas de pessoas, até que num desses acidentes, um acidente de trem, no qual estava o Bruce Willis, no papel de David Dunn, só ele sobreviveu. Então ele percebeu que essa pessoa, ela não se quebrava, e também aos poucos foi percebendo que ele pouco ficou doente. E assim ele foi tipo assim treinando, né, o Bruce Willis, orientando de certa maneira bem teórica, né, que ele poderia ter esse dom, digamos assim, extraordinário de ser uma pessoa diferente das outras. E com o tempo, né, no passar do filme nós fomos percebendo que realmente o David Dunn, ele tinha uma força muito elevada, força superior de 10 homens. Ele tinha também a capacidade, o dom de, ao tocar numa pessoa, esbarrar numa pessoa, ele saber se aquela pessoa estava fazendo maldade ou não para outra pessoa. Tipo assim, era tipo um sensitivo. Ele tocava num, ele via que o cara roubou alguém. Então ele passou, pelo que deu a entender, esses últimos 20 anos com o auxílio do filho dele, que em Corpo Fechado era pequeno, e agora no filme Vida ele retorna, o mesmo ator também, né? Combatendo os crimes nas ruas, até que surge no filme Fragmentado o seu vilão, a sua antítese, né? Que é interpretado pelo brilhante ator James McAvoy, que ele interpreta o Kevin. O Kevin, ele é uma pessoa que ele tem nada mais nada menos que 23 personalidades, e uma dessas personalidades se auto-intitula a Besta ou a Fera, que é uma pessoa extremamente forte, que tem o poder de escalar paredes, e também a pele muito dura ao ponto de as balas ricochetear e não entrar na pele da pessoa. Interessante que nesse filme Fragmentado, cada personalidade obviamente tem uma característica. Algumas são mulheres, outras são homens, outras são crianças, e aí tem a descrição do bem, né, a descrição do mal, né, mas todas têm uma finalidade, que é proteger a personalidade do Kevin, né? Esse Kevin era uma criança que foi muito torturada na sua infância pela sua mãe, e como forma de defesa ele começou a desenvolver outras personalidades no corpo dele. E uma coisa que vale destacar é a belíssima interpretação do ator James McAvoy, que eu acho que, se não for indicado ao Oscar em 2020, vai ser muita da sua injustiça, porque deveria ter sido indicado em Fragmentado, já que ele interpreta 3 ou 4 personalidades. Nesse filme Vida, eu contei 20 personalidades, até porque no final do filme, quando sobe os créditos, ele dá os créditos para cada personalidade que ele interpretou, e foram 20, mas no cartaz diz que ele tem 23 personalidades, com a Besta 24, então dá-lhe interpretação. Chega a ser teatral, melhor dizendo, né? Então é muito bacana de ver isso daí. Como eu falei, Vidro, ele vem falar agora, vem dar destaque ao protagonista, que é esse daí do filme que foi apresentado no Corpo Fechado, que volta ao papel, o nome dele é Lydia, um negócio... Ah, veio o sino de novo. Vou esperar um pouquinho, já volto. Então, né, como eu ia falando,
o Elijah, né, ele se encontra, acontece uma situação no início de Vidro que os três acabam se reencontrando num hospital psiquiátrico, onde surge a personagem da atriz Sarah Paulson, né, que ela interpreta uma psiquiatra especialista num transtorno, melhor dizendo, que as pessoas têm, que acham que são super-heróis. Ou seja, uma especialista justamente no problema, né, que eles têm. E o objetivo dela é provar para eles que eles estão errados, que tudo isso que eles acham que tem, superpoder, super força, supermente e tudo mais, não passa de criação da cabeça deles. Então, para cada argumento que eles dão, ela dá um argumento, digamos assim, científico para provar que estão errados. Então, como foi que eu entortei as barras de uma grade? As barras estavam velhas, eram de 1800 e pouco. E a bala que pegou em mim e ricocheteou e não entrou? Porque o cartucho era velho, a pólvora estava molhada. Então ela vai dizendo várias características aí para que eles fiquem desacreditados. Em Vidro, né, ele já começa assim numa pegada bem interessante. O primeiro ato do filme, o primeiro e o terceiro ato do filme, eles são bem mais corridos e agitados. Já o segundo ato, ele é um pouquinho mais voltado para a parte psicológica, na parte que eles estão internados. O primeiro ato já começa assim com bastante ação, mas aí dá uma paradinha, fica um pouco mais tranquilo quando a doutora começa a fazer o papel dela lá de investigação dos problemas deles e tudo mais. Eu confesso até que o Bruce Willis nesse filme ficou um pouco esquecido no segundo ato. Tem uma parte assim que o filme ele dá uma diminuída de ritmo tão brusca que eu até confesso que deu um pequeno cochilo, mas nada grave a ponto de roncar. Pelo menos eu acho. Então, gente, já o terceiro ato, no clímax, quando tem o grande embate entre o bem e o mal, entre a besta e o vigilante, como é chamado, o David Dunn, né, que ele atua geralmente com uma capa de chuva. Olha só, uma capa de chuva para se proteger da água. Diga-se de passagem, a criptonita dele é apenas a água. Para um homem intangível, que quase não pode se machucar, olha só o que vai ser a criptonita do cara, a água. Por quê? Por causa de um problema que ele teve na infância, e a água é o ponto fraco dele. Então, gente, o grande objetivo do Elijah, nesse caso, é provar ao mundo que os heróis, que as pessoas com poderes extraordinários existem, mas não são igual aqueles heróis que a gente vê no universo da Marvel, da DC, fantasiados, com roupas coloridas e tudo mais. São pessoas simples, que às vezes pode ser o teu vizinho e você não sabe, e vivem no nosso meio, às vezes, e alguns não sabem nem que tem esses poderes, ou essas habilidades, como foi o caso do David Dunn, o papel do Bruce Willis, no primeiro filme, lá no Corpo Fechado, no ano 2000. Então, para isso, ele pretende, tipo assim, fazer um ato terrorista num edifício lá, e vai contar com a ajuda da besta, né? Que é o James McAvoy, quando se transforma na besta lá, que é aquele todo grandão e tudo mais. E aí eles conseguem fugir, e tem aquele grande embate lá fora, e aí que vem os plot twist. Então você aí que pretende assistir o filme e não gosta de saber o spoiler, não quer saber esse plot twist que eu vou contar agora na sequência, então fique por aqui, mas não esqueça de dar uma curtida aí, um like no nosso canal, tá? Comentar caso queira, depois voltar para assistir o final, e também indicar para os seus amigos aí, para que faça o canal crescer, né? Ser mais visualizado e tudo mais, tá ok, gente? É isso aí. Então, gente, agora spoiler em 3, 2, 1, vai! Bom, então a partir de agora só fica quem não tem medo de spoiler, então lá vai. Bom, então no meio do combate, né, do final entre a besta e o vigilante, também vale a pena ressaltar que aparecem os sidekicks. Sidekicks nada mais é do que os ajudantes, né? Os ajudantes de cada personalidade. No caso do Senhor Vidro, é a mãe dele, que sempre esteve com ele desde o primeiro filme. No caso do vigilante, né, do Corpo Fechado, seria o filho dele, filho do David Dunn. E no caso da besta, seria a moça lá que foi atacada por ele no segundo filme, foi presa e tudo mais, conseguiu se soltar, mas criou uma relação de afetividade com ele por ter passado por problemas semelhantes e entender o lado dele.
Então, esses sidekicks, digamos assim, são os ajudantes, igual como tem nas histórias de super-heróis, por exemplo, do Batman, o Robin, do Flash, o Kid Flash, entendeu? Do Arqueiro Verde, tem o Ricardito. Enfim, cada um tem seu, digamos assim, ajudante, seus sidekicks. Mulher Maravilha, que tem a Moça Maravilha. Às vezes pode ser atuando junto com ele, às vezes são aqueles que estão na rua combatendo o crime e o outro está lá no computador fazendo aquela, como é que se diz, retaguarda deles e tudo mais. Então, Corpo Fechado também tem esses sidekicks, né, que são os ajudantes, que acabam tendo um papel bem importante também nesse filme. E em um determinado momento da luta, do embate, o filho do David Dunn conta para a besta, né, para a fera, que o pai do Kevin estava no mesmo trem que o pai dele estava, que ele foi o único sobrevivente. Ou seja, o David Dunn estava no mesmo trem que estava também o pai do Kevin, ou seja, o pai da besta, né? Só que o pai da besta morreu. Ou seja, quando o pai da besta morreu, o que aconteceu? A mãe dele começou a maltratar o filho. Então, de certa forma, o Senhor Vidro, ele é responsável por ser o quê? O criador tanto do herói, que é o vigilante, como também do vilão, que não é mais ele, sim a besta, né? Então, entenderam aí? Então, pelo fato de o pai dele estar no mesmo trem que teve aquele acidente em virtude da bomba que ele botou, ele acabou sendo criado de forma indireta pelo Senhor Vidro. Esse é um plot twist. O outro plot twist é o seguinte, gente, esse é muito importante. Em determinada situação que acontece, você percebe a chegada da polícia, e cada polícia tem uma, digamos assim, uma tatuagem aqui na parte do pulso em forma de um trevo ou alguma coisa assim, uma flor, né? Então, o que dá a entender é que existe uma sociedade secreta que já vem trabalhando há anos para evitar que essas pessoas ditas digamos assim, de superpoderes, o mundo possa ter conhecimento a respeito delas. Ou seja, o filme mostra que realmente eles estavam certos e que essas pessoas que se dizem superpoderosas, ou seja, os heróis da vida real, super-heróis da vida real, eles só não são conhecidos pelo público. Por quê? Porque essa sociedade secreta mata. Ou seja, mata mesmo, ao ponto de os três, tanto o Senhor Vidro, tanto como a besta e também o vigilante, morrem nesse filme, né? Por quê? Porque a ideia dessa psicóloga não era desacreditar eles, e sim ela se infiltrar para conhecer eles, e ou seja, ela estava disfarçada de psicóloga, mas ela faz parte como se fosse uma chefe ou coordenadora dessa organização secreta que é responsável por matar esses seres que possuem esses poderes extraordinários. Enfim, ela acaba com a vida dos três. Esse aí eu já dei esse grande spoiler para vocês, só não vou dizer como isso acontece, mas a ideia dela era que o que aconteceu lá, que as câmeras de vigilância pegaram, deles virando carro, lutando um contra o outro, jogando, tortando barra, não fosse conhecido por ninguém. Só que aí é que está o outro plot twist, é que o Senhor Vidro, antes de morrer, ou melhor, já prevendo que ia morrer com a sua grande mente, ele já tinha preparado tudo, já tinha enviado por e-mail as imagens da câmera de segurança lá para a mãe dele. A mãe dele espalhou lá para o filho do vigilante, do David Dunn, que também espalhou lá para Cassie, que é essa aí, né, que é a sidekick da besta, e os três foram responsáveis por espalhar nas redes sociais do mundo todo. E aí eles se encontram assim, tipo numa rodoviária ou numa estação de trem, e ficam observando a reação das pessoas quando esses vídeos, esses virais começam a chegar nos seus computadores, nos seus tablets, na televisão, e as pessoas começam a ter acesso a essa informação e descobrir que essas pessoas com poderes extraordinários realmente existem. Ou seja, o plano lá dessa sociedade secreta foi por água abaixo. Na verdade, quem acabou sendo o grande herói do filme foi o Senhor Vidro, que ele conseguiu o que ele sempre quis desde o primeiro filme, desde o Corpo Fechado, com que a sociedade, que a humanidade descobrisse, soubesse que realmente no mundo realmente existem pessoas com poderes e habilidades sobre-humanas, os heróis da vida real. Então é isso, gente. Ai.
Ai, acho que eu não esqueci de nada não. Ah, uma coisa que eu ia lembrar já olhando pra minha camisa. Diga-se de passagem, essa aqui foi a camisa mais roxa que eu encontrei no meu armário, tá, pessoal? E por que eu vim com ela? Foi justamente para não esquecer de salientar uma coisa. Cada personagem, ele é característico com uma cor própria. Por exemplo, o David Dunn, lá, o vigilante, é o verde, verde água, o verde que representa a vida porque ele é o super-herói. Já a besta, pode ver, as características dele são a cor meio amarelo ou dourado, né, que simboliza assim o divino, o sagrado, como se fosse ele uma pessoa com poderes sobrenaturais, que numa personalidade ele pode ser uma criança, no outro ele pode ser um ser que escala a parede, tem super força e que a bala não consegue entrar no couro dele de tanto a pele ser dura. E o Senhor Vidro, né, o Mr. Glass, ele tem o que? As cores predominantes lilás, ou melhor, roxo, né? E isso aí significa o que? Nobreza, que é assim que ele se vê, né? Uma pessoa superior às outras, apesar dele viver o tempo todo na cadeira de roda, preso numa cadeira de roda em virtude das suas circunstâncias, ele também se acha uma pessoa superior aos outros pelo fato dele ter essa mente um pouco mais trabalhada, né? Por isso essa nobreza, por isso essa cor roxa desse jeito. Então, gente, eu acredito que é isso. Desculpa aí se o vídeo está um pouco mais demorado, né? Mas se você ficou até agora aqui acompanhando, eu tenho certeza que você ficou vidrado nesse vídeo, entendeu? Não. Ai. Eu como piadista sou um ótimo jornalista. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até agora. Love Cinema News vai, mas voltará, porque nós amamos cinema.